Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sirena. Então para hoje eu vou fazer uma leitura para o restante do mês de fevereiro de 2022. Para quem já está familiarizado com esse formato de leitura, onde você tem que escolher um grupo, você já pode pular mais para frente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com o tempo onde eu vou mostrar cada cristal mais de perto para facilitar a tua escolha. E para quem não está familiarizado, eu vou passar um vídeo rapidinho explicando como é que funciona. Então, o que é Escolha a Sua Carta? É uma leitura para o coletivo, ela é similar às leituras para os signos, a única diferença é que nessa leitura você é quem escolhe as cartas. E como é que funciona? Cada grupo vai conter uma mensagem específica, geralmente ela se encaixa dentro do tópico indicado no título do vídeo. Então, essas mensagens elas são gerais e elas tentam abranger o máximo de pessoas possíveis. Por conta disso, elas não são detalhadas como as leituras pessoais. Elas funcionam porque a maioria das pessoas passam por situações muito parecidas e muitas vezes elas passam por essas situações ao mesmo tempo. Então você escolhe o grupo baseando-se na sua intuição ou sendo direcionado pelo seu eu maior, os seus mentores espirituais ou no que quer que você acredite. E se não ressoar comigo, existe uma possibilidade ali, né, de que as mensagens elas não façam sentido, elas não sejam relevantes para você nesse momento. Então, se a mensagem não fizer sentido, significa que ela não é para você. Aí, nesse caso, o que você pode fazer é tentar escolher um outro grupo ou deixar passar e assistir o próximo vídeo. E se eu ouvir algo que eu não quero que aconteça? Então, isso significa que você tem a oportunidade de alterar a linha do tempo. Se a mensagem fala sobre algo que você não quer que aconteça e você sente que isso é para você, essa mensagem é para você, significa que isso é um aviso para que você mude as suas atitudes ou mude a forma como você está lidando com a situação, a fim de não manifestar essa situação indesejada. É uma leitura atemporal. A menos que a leitura fale especificamente sobre um período de tempo, como as leituras mensais, por exemplo, todas as leituras são atemporais. O momento que você achou o vídeo é o momento certo para ouvir a mensagem. Não importa se o vídeo foi postado um ano atrás e fala sobre o que está vindo para você. Se você chegou nessa mensagem agora, significa que você foi guiada pelos seus mentores ou anjos para ouvir essa mensagem nesse momento. E por fim, como que você escolhe o grupo? Eu recomendo fechar os olhos, sentar em uma posição confortável, respirar fundo, perguntar ao seu eu maior, ou ao seu mentor espiritual, ou a quem quer que você acredite, para que ajude você a escolher o grupo com a mensagem que você precisa ouvir neste momento. Aí na sua mente, com os olhos fechados, um grupo desses vai brilhar ou vai se destacar de alguma forma, e é esse o grupo que você vai ver a mensagem. Tá certo, então agora que todo mundo já sabe como é que esse tipo de leitura vai funcionar, eu vou mostrar cada um dos grupos para vocês. Mas a gente tem aqui o baralho Lenormand e são 9 cartas para cada grupo. Aqui no primeiro grupo a gente tem Cianita Azul. No segundo grupo nós temos Amazonita. No terceiro grupo nós temos Cianita Negra, também conhecida como Vassoura de Bruxa. E no quarto grupo nós temos Turmalina Negra. Ok, então esses são os grupos para escolher. Você pode assistir mais de um grupo se você achar necessário. É isso, você pode escolher baseado ou nas cartas, no grupo que te chamar mais atenção, ou nos cristais, ok? E a partir do momento que você escolher o grupo que você vai assistir, você vai ali na descrição do vídeo, clica no link e vai te direcionar para o grupo que você escolheu. Ok, grupo 1, com a cianita azul. Vou dar uma olhada nas cartas. A gente tem a árvore, o jardim, a casa, o cravo, o homem, o buquê, o livro, a estrela e a montanha. Então, para as 2 últimas semanas de fevereiro. Essa semana, esse grupo vai ter uma semana mais tranquila. Todas essas cartas são relativamente ou muito positivas ou neutras no baralho Lenormand. Agora, mais para o começo da semana, desse período de 2 semanas, a gente tem a árvore aqui já no comecinho, então pode ser que você esteja resolvendo alguns problemas familiares ou simplesmente se envolvendo mais com a sua família, tomando mais cuidado da sua família, se envolvendo mais com esses fatores.
E também grupos sociais, tem o jardim aqui que representa isso, e também logo em seguida a casa. Então eu imagino que nesse período você vai estar focando muito nas pessoas ao seu redor e no seu convívio com familiares e amigos. Também grupos sociais, pode ser também em relação a trabalho, onde você está tendo que se envolver mais com pessoas, ou está sendo meio que esperado isso de você. Vai ser uma semana bem tranquila para isso, um período mais tranquilo. Não acredito que vai ter nenhum tipo de problema. E aqui a gente também vê com a combinação da árvore com o cravo e a. É cravo o nome? É trevo, na verdade. Eu tô falando cravo, mas é trevo. E com o livro, algum tipo de informação pode vir até você, algo que facilite esse convívio no trabalho ou com outras pessoas, né, com familiares. Algo vai ser trazido a você, são informações que algo que estava meio que escondido ou não necessariamente tinha sido revelado, e ele vem quase como não necessariamente um presente, mas pode ser que para você pareça sorte que você descobriu isso, porque eu tô querendo falar cravo, mas na verdade é trevo. O trevo traz isso, esse momento de sorte, e com o livro a gente tem informações, coisas que não estavam bem definidas ou que faltava algum tipo de esclarecimento. Também pode estar falando sobre papéis ou coisas relacionadas a papéis. Ahn, Em alguns casos pode ser relacionado à herança, vai ter alguma comunicação em relação a isso. Algum familiar teu pode estar te oferecendo algum tipo de ajuda ou algum tipo de informação relevante para você. Eu falo especificamente familiares porque nessa combinação a gente só tem a carta da árvore que fala um pouco sobre isso, sobre origens e as suas raízes. E aí, mais pro meio desse período, a gente tem aqui então a combinação do jardim, o homem e a estrela, e também o trevo, o homem e o buquê. Então, pode ser que você seja do sexo masculino, nesse caso, esse daqui representa você nessa leitura. Se você for uma pessoa que se identifica como mulher, então esse daqui pode ser uma pessoa externa que seja importante para você nesse período de 2 semanas até o final do mês de fevereiro. Algum homem que vai te trazer algum tipo de informação. Mas mesmo que você se identifique como homem, não quer dizer que. Não precisa ser necessariamente você, pode ser que um homem esteja te trazendo algum tipo de presente ou informação relevante. A gente tem aqui, né, a combinação do jardim e do homem, que representa círculos sociais, então pode ser que seja alguém de um círculo social, alguém que você já conheça, um círculo de amigos ou no trabalho também. E essa pessoa traz algum tipo de presente ou clarificação. Digo isso por causa do buquê aqui, né, que vem nessa sequência. Essa pessoa meio que aparece do nada e te ajuda, te dá uma mão para resolver algum tipo de problema. Ou talvez seja uma ajuda que você meio que não estava esperando e essa pessoa de repente aparece e te ajuda com isso. Pode ser um familiar também, porque nessa combinação aqui, ele tá, a carta do centro ela tá em contato com todas as outras cartas. A gente também tem a casa aqui. Mas é algo que vem trazido até você por essa pessoa, ou se você se identifica como o homem na carta, então você descobre algo ou você encontra algo que te beneficia nesse período, algum tipo de informação, algum tipo de clareza, ah, vai te auxiliar nesse período. Ahn, Em alguns casos, isso aqui é quase uma manifestação de uma ajuda divina. Digamos que você esteja pedindo ajuda, né, para o universo aí para te ajudar com alguma coisa, então essa pessoa meio que surge do nada para te ajudar. E em alguns casos também pode ser um guia espiritual ou algum tipo de mentor que vem até você e traz esse tipo de informação. E aí, mais pro fim desse período, a gente tem a casa, o buquê e a montanha. E o livro A Estrela e a Montanha
Pode ser que o fim do mês termine com algum tipo de dificuldade, algum tipo de obstáculo. Mas eu não acredito que seja. Não vai ser nada assim excepcional. Que você não consiga superar. Pode ser que tenha relacionado de novo a casa ou a trabalho, por causa da casa logo aqui. Pode ser que essa solução ou esse presente que venha, tenha sido dado a você cause algum tipo de atraso ou deixe o processo um pouco mais lento, de alguma forma. Se o problema for em relação à herança ou relacionado a algum tipo de papel, eu acredito que tipo, o universo vai estar te ajudando. Só que pode ser que o resultado não apareça tão rápido quanto você espera. Então, digamos que você está procurando emprego e você entregou os currículos e tal. Pode ser que demore para você ter um resultado sobre isso, mas não é que não vai ter resultado, vai ter. Só que pode ser que demore um pouco mais, porque a montanha ela fala sobre isso, né? A montanha é um obstáculo que você consegue ultrapassar. O problema é que leva tempo para isso acontecer. E só que como isso aqui é uma leitura para 2 semanas, tem que lembrar que não vai ser nada assim. Eu não tô falando sobre algo que vai demorar meses e tal, tá? Eu tô falando sobre esse período, entrando ali no mês de março. Então pode ser que você sinta que tem algum tipo de obstáculo no seu caminho, mas todas as outras cartas ao redor são bem positivas. Nada indica que você não vai ser capaz de superar isso. É um obstáculo normal, coisa que acontece na vida. Tem muito o que fazer para escapar. Você tem um certo apoio de familiares ou amigos, até mesmo no trabalho, pode ser que tenha uma pessoa que esteja, tipo, de olho no que você está fazendo e vai te auxiliar quando for necessário. A montanha também, em algumas situações, fala sobre viagens, lugares distantes. Pode ser que você receba algum tipo de informação de fora do país ou de algum lugar mais distante também. Ou simplesmente uma informação divina, né? Justamente porque seria por causa da estrela aqui combinada com a montanha também, possível. Ou no caso de você estar tendo algum tipo de problema no trabalho, pode ser que isso se torne ou menos recorrente ou menos pesado. E se torne um pouco mais fácil de ultrapassar esse obstáculo. É quase como se a montanha continua lá, só que a diferença agora é que você tem materiais para ultrapassar isso. Você tem informação, você tem gente ao teu redor para te ajudar. E essa semana, realmente, essas 2 últimas semanas de fevereiro parece que vão ser mais tranquilas. E possivelmente alguma informação vai vir à tona, tanto no começo desse período ou mais pro fim desse período. Eu também tenho a impressão de que alguma coisa vai ser liberada. Mas aí, como eu disse, é quase como se fosse um processo. Ah, digamos que você está tentando vender a casa, pode ser que apareça um comprador, mas vai demorar para que esse processo seja feito, ou você está tentando comprar uma casa e demora um pouco para que esse processo seja feito, mas não é que o processo, uma parte dele já foi feita, entendeu? Mais ou menos isso. Vamos tirar rapidinho umas cartas de tarô e ver se vem alguma mensagem extra no que você pode focar nessas 2 últimas semanas. Isso aqui meio que tá clarificando o que eu acabei de ver. A gente tem aqui o As de Espadas, o 5 de Paus e o 9 de Copas. Realmente, a impressão que eu tenho é que alguma coisa vai ser resolvida, mas pode ser que cause algum tipo de rebuliço. Então, pode acontecer de várias formas. Um problema seu pode ser resolvido, mas pode ser que pessoas ao seu redor não fiquem muito satisfeitas com isso. Porque elas vão perder controle sobre você. Esse tipo de coisa acontece.
Mas no fim a gente tem aqui o As de Espadas, então isso esclarece essa parte de algum tipo de informação vai vir até você, você vai ter uma ideia de como resolver a situação, de como superar isso. Conselho, então, em geral, é não se deixar levar por essa energia que vai vir contra você. Focar no que você está fazendo porque você está protegido e você não precisa prestar atenção nisso. Esse tipo de problema ou obstáculo, ele vai acontecer em todas as áreas da vida, então o foco é manter focado no que você está buscando para você e não prestar atenção para esses fatores externos que podem ser um pouquinho de dificuldade. Essas dificuldades vão ser superadas, o universo está do teu lado. Ok? Então, isso é tudo. Eu espero que tenha ajudado. E é isso, eu vejo vocês da próxima vez. Tchau, tchau. Ok, grupo 2, pessoas que escolheram a Amazonita. Olhada nas suas cartas. Tem a mulher, carta, a foice, torre, peixes, as nuvens, a raposa, o cachorro e o urso. Ok, o primeiro grupo vai ter um período mais tranquilo. Esse daqui já tá um pouquinho confuso. A impressão que eu tenho é que existem algumas pessoas de uma hierarquia mais alta que você que podem estar causando algum tipo de desconforto. Não é nada assim, como eu já disse no primeiro grupo, essas leituras de 2 semanas nunca vão propiciar assim, nenhuma mudança assim, super dramática, embora para algumas pessoas isso é possível. Mas como essas 3 cartas aqui no fundo são cartas que podem representar pessoas, essas aqui principalmente são cartas um pouquinho confusas. Então pode ser que você está tendo algum período em que você está tendo que enfrentar ou simplesmente você está em contato com esse tipo de pessoa. Então vamos começar aqui. Essas 3 cartas, essas combinações aqui, representam o começo desse período. Então no começo você está tendo. Esse aqui pode ser representando você, se você se identifica como mulher, ou pode ser alguma pessoa na sua vida, se você não se identifica como mulher ou você acha que essa pessoa não é você, alguma mulher ou alguma pessoa com. Como é que se fala? Uma energia mais feminina, ela tá tendo alguma influência para você nesse último período do mês, nessas últimas 2 semanas do mês. Com a carta e a foice, logo em seguida, essa pessoa pode estar trazendo alguma notícia de alguma mudança que precisa ser realizada. Ou você pode estar recebendo uma notícia de algo que precisa ser mudado. A foice fala sobre isso, né? A necessidade de cortar o que é velho ou simplesmente fazer a colheita do que você já plantou. Então vai ser para cada um vai ser diferente, né? Pode ser algo bem positivo, pode ser algo não tão que não tem a aparência de ser tão benéfico. Embora as cartas ao redor sejam positivas, então pode ser realmente que você esteja colhendo algum tipo de fruto do seu trabalho. A gente tem a carta dos peixes aqui, né? Diagonal com a carta da foice. Peixes representa essa parte de finanças e estabilidade financeira. E ele está bem no meio também da leitura. Então, eu acredito que esse período para você vai ser mais focado em relação a dinheiro e trabalho e as pessoas com a qual você convive no trabalho ou relacionadas a trabalho. Então, como eu disse, essa pessoa pode estar trazendo alguma informação de algo que precisa ser alterado ou mudado. Em alguns casos, infelizmente, eu vou ter que dizer, pode ser que se você andou enviando currículo ou coisa assim, pode ser que você não consiga o que você está querendo, né? Conseguir emprego ou enviar essa informação. Algo que você estava requisitando não vai ser aceito ou vai ser descartado. Você está com alguma proposta no trabalho,
esse tipo de coisa, pode ser que sim, seja descartado. Isso não quer dizer que seja algo ruim, tá? Às vezes essas coisas acontecem como redirecionamento, é assim como eu vejo. Quando algo não funciona pra gente, significa que tem outra forma de fazer isso melhor ou de lidar com isso. Então é só um lembrete. Alguma coisa não vai estar funcionando e pode ser coisa bem pequena. Pode ser que você esteja tentando mandar mensagem para alguém pelo aplicativo no celular e a mensagem não vai ir, entendeu? Ou esse tipo de coisa. Existe algum tipo de informação que está vindo dessa mulher ou está sendo enviado por você e que vai ser ou eliminado ou descartado, ou então vai ser meio que você recebendo o resultado de algo que você andou plantando há muito tempo atrás. E aqui a combinação da mulher com a torre e a raposa dá realmente essa sensação de trabalho, companhia. Se você trabalha em uma companhia grande, então você pode ter essa impressão de que você tem que estar sempre um passo à frente dos outros para conseguir se destacar. Ou tem esse tipo de competitividade, né, por causa da raposa aqui. A raposa nem sempre representa uma pessoa. Em alguns casos ela representa uma pessoa traiçoeira, mas ela nem sempre representa isso. Às vezes ela fala sobre trabalho mesmo, foco na situação em que você está vivendo e na necessidade de ser esperto, né? Necessidade de olhar a situação sem o peso emocional, né, que vem junto com ela, né? Olhar a situação de uma forma mais clara e precisa no que você está querendo atingir. Pode ser uma pessoa complicada no trabalho, pode ser que essa pessoa seja relacionada ao trabalho, então, né, e que ela não seja necessariamente fácil de lidar. Como eu disse, pode ser. Eu digo que. Eu disse antes no começo que podia ser uma pessoa de uma hierarquia mais alta, porque a gente tem o urso aqui também. Como você pode ver, essas três cartas são cartas de animais. E normalmente elas representam pessoas no trabalho, no baralho da Norma. Pessoas externas ao requerente. Ah, e eu sinto um peso aqui dessa parte. Eu não digo que essas pessoas estão te bloqueando, mas é como se o convívio ou a necessidade de lidar com elas fosse essencial ou necessário nesse âmbito. Se você está no trabalho, então você tem que conviver com essas pessoas e meio que dá essa sensação de ter que estar sempre o tempo todo olhando atrás do próprio ombro para ver o que os outros estão fazendo e prestando atenção nisso. Em algumas situações pode ser que essa pessoa esteja tentando te passar a perna, obviamente, então fica ali o aviso. Não quer dizer que você tenha que sair por aí e julgando todo mundo, achando que tá todo mundo contra você, mas é meio que é só um aviso assim para ficar de olho, né? Tomar cuidado para não ficar de fofoquinha com gente que você não sabe para quem que vai sair falando a informação. Isso aqui também, inclusive, agora que eu falei sobre fofoca, me deu essa impressão de uma carta que é interceptada, então uma informação que é interceptada, então tomar cuidado com isso, para não se envolver com situações desnecessárias, entendeu? Por falta de cuidado ou por confiar muito em pessoas que na verdade não são assim tão confiáveis. Isso aqui me passa muita sensação, essa combinação de alguém no trabalho que meio que fica te observando e tentando encontrar razões para trazer algum tipo de problema ou para levantar isso. Tem muita gente que é assim, né? Elas adoram colocar pimenta, jogar pimenta nos olhos dos outros, né? Então só tomar cuidado ali com isso. E aí, mais pro meio desse período, a gente tem aqui então a carta, o peixe e o cachorro, a torre, o peixe e as nuvens. Essa combinação aqui pode ser que alguém do seu círculo social, alguém realmente confiável, traga alguma informação relacionada a dinheiro ou a finanças para você. Você estava esperando por isso, pode ser que venha. Mas eu vou dar um aviso, que é melhor você tomar bastante cuidado com as pessoas com as quais você convive. Eu digo isso porque o cachorro está do lado da raposa. Então pode ser que essa pessoa que você acha extremamente confiável não seja assim tão confiável quanto ela realmente é. Pode ser que essa pessoa esteja se fazendo
de inocente quando na verdade não é, esteja contendo informações que são relevantes, mas essa pessoa pode estar escolhendo não passar todas as informações para você. Então só fica de olho, não confia em ninguém assim logo de cara. Presta atenção no que as pessoas estão dizendo, no que elas estão falando e o conselho é realmente ficar de olho nisso, não confiar em todo mundo. Não é necessário, como eu falei, comprar briga, só ficar de olho, fica quietinho, escutando tudo. Aqui a gente tem essa combinação, a torre, os peixes e as nuvens. As nuvens representam falta de clareza, embora em alguns momentos ela pode representar limpeza, né? Porque você tem esse período de chuva e depois o céu fica limpo, a terra está enriquecida. Eu tenho mais a impressão de falta de clareza justamente porque a gente tem essa combinação aqui de cartas, né? Alguma coisa relacionada ao trabalho ainda não está bem claro. Então, de novo, fica o aviso, toma cuidado para não pular para certas conclusões, para não tirar conclusões precipitadas, não sair acusando pessoas desnecessariamente, tomar cuidado com a fofoquinha. Isso pode impactar essa parte da sua área de finanças ou no seu trabalho, no âmbito que você convive. Para quem não trabalha fora, por exemplo, é dona de casa e tal, então as pessoas que. Quando eu digo trabalho, né? Tipo, só porque você é dona de casa não quer dizer que você não trabalhe, né? Você está trabalhando em casa. Mas, então, pode ser qualquer coisa relacionada a como você recebe esse dinheiro, tá? Tem alguma falta de informação. Pode ser que você termine o mês ainda com essa falta de clareza. Então, é por isso que é bom ficar de olho e não sair pulando de uma conclusão a outra sem a informação estar bem clara para você. Eu continuo tendo essa impressão de que alguma coisa, informações não estão sendo deixadas bem claras para você, justamente por causa disso que eu tinha comentado, que é como se esse tipo de informação está sendo cortado do seu caminho. E aí a gente tem esses personagens aqui, essas pessoas com um caráter um pouco duvidoso. Não é que elas estão querendo te fazer mal, é mais ou menos assim, elas também estão guardando informação que é mais benéfica para elas. Então só fica de olho nisso. Em alguns outros casos, então, pode ser algo positivo, né? Pode ser que essas pessoas não estejam relacionadas umas com as outras, então, se não for o mesmo caso, pode ser que uma pessoa que você considera amiga ou uma pessoa bem leal, ela vai estar trazendo alguma informação relacionada a dinheiro, algo positivo, ou que vai remover essa falta de clareza para você. E aí, mais pro fim, terminando o mês, para fechar o mês, a gente tem aqui então a foice, as nuvens e o urso, a raposa, o cachorro e o urso. E o urso pode representar alguém de uma hierarquia mais alta no trabalho, ou pode representar alguém que tem uma hierarquia mais alta na família. Familiares, tipo pai, mãe, irmão, tio, avô, marido ou esposa, ou chefe. Pode ser que mais pro fim do mês você finalmente consiga clarear essa informação. Em alguns casos vai ser isso, né? Porque a foice vai, digamos assim, cortar essa parte das nuvens e você vai ter clareza ou sobre essa pessoa. Uma coisa que tá me vindo agora é como se. É quase como se você olha para essa pessoa nesse momento de caráter duvidoso, vamos chamar assim, vamos dizer assim. E você, na verdade, acha que ela é menos importante do que ela realmente é. Então tem que ficar de olho para isso. É quase como se você vai ter oportunidade de eliminar essas dúvidas, mas você vai ver que na verdade essa pessoa era muito maior do que ela realmente parecia. Ela parecia meio que inofensiva como uma raposa, mas na verdade ela era um urso. Ela tem mais poder nessa situação do que você esperava que tivesse. Então é por isso que é bom ficar de olho na comunicação com os outros e na forma como você está enxergando a situação. Se não está claro ainda, se você ainda tem dúvidas, então realmente fica mais
quieta, fica mais quieta ali no seu cantinho, fica observando as coisas. Vai ter mais clareza para você chegando ali mais para o final de fevereiro, possivelmente para março. E realmente eu acredito que o foco é mais ou no trabalho ou nessa questão financeira. Essa combinação aqui é interessante, porque a raposa fala sobre uma pessoa de caráter duvidoso, o caixeiro fala sobre uma pessoa leal e o urso fala sobre uma pessoa de uma hierarquia mais alta, uma pessoa que tem algum tipo de poder. Então, pode ser a mesma pessoa, podem ser pessoas diferentes que estão interagindo. Você não vai querer se meter no fogo cruzado dessas pessoas. É mais possível, né, que alguém tente te arrastar nisso, então eu digo aí, não faça isso, não se envolva no draminha dos teus amigos ou dos teus colegas de trabalho, fica na sua e toma cuidado com a informação que você fica passando por aí para os outros. Eu vou tirar uma carta, algumas cartas de tarô, só para a gente ter uma ideia, algum tipo de conselho espiritual ali para você, de como lidar nessas 2 últimas semanas, no mês de fevereiro. Caiu. A gente tem aqui então o 10 de espadas, página de paus e o tolo. Realmente, existe alguma informação que não esteja bem claro para você, que está causando algum tipo de desconforto. Isso aqui pode representar pesadelos também. Mas é algo que não está claro, você não tem certeza das pessoas ao seu redor, então realmente, como eu disse, se não está claro, não se envolve. É melhor não se envolver. O pajem, ele fala sobre... Ele pode estar representando uma pessoa mais jovem e é mais impulsiva essa pessoa. Ela fica... Ela pula de uma informação para outra, sem pensar muito. Eu não consigo... Eu continuo recebendo essa questão de fofoca, realmente. Eu acho que é prestar atenção no que está sendo comunicado. O naipe de espadas fala muito sobre comunicação e sobre pensamentos, e o paus ele fala sobre espiritualidade, mas também fala sobre impulsividade. Então, tomar cuidado com o tipo de informação que você está recebendo, prestar atenção de onde que isso está vindo. Às vezes você acha que a pessoa que está trazendo informação sabe realmente do que ela está falando, mas na verdade ela não sabe, ela só é um novato no que ele está fazendo. A informação não está ainda clara. Se você tomar cuidado, então você vai ter a possibilidade de se sentir, pelo menos, livre de não ter se envolvido com isso. Ou você vai ter simplesmente a. Tá vendo como essas. Se você for ver, a pose é meio parecida, né? Essa pessoa tá se sentindo presa, essa pessoa tá finalmente livre dessa situação. Como eu disse, fica bem quietinha, fica na sua, não se envolve. E você vai sair dessa situação abalado, sem ter nenhum problema. Se você não se envolver com isso, ou se você não sair pulando para conclusões desnecessárias. E é isso. Eu acho que é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha sido útil. E eu vejo vocês na próxima vez. Tchau, tchau. Certo, grupo 3. Quem escolheu a cianita negra. Vamos ver essas cartas. O cavaleiro, o coração, o navio, a criança, o anel, a serpente, o chicote, esqueci o nome dele em português, a, a âncora e os pássaros. Até o momento, todos os grupos tiveram, pelo menos nos 2 primeiros, tiveram algum tipo de comunicação que pode ser um pouco confusa ou uma situaçãozinha um pouco mais complicada. Mas de um modo geral, olhando assim, de um modo geral, a gente só tem 2 cartas que podem representar algum tipo de problemas, mas eles não vão ser problemas assim gigantes, porque a gente tá falando sobre um período de 2 semanas. E é muito difícil que coisas dramáticas, muito dramáticas aconteçam em 2 semanas. A gente tem aqui no centro da leitura o anel, e o anel, ele
pode estar falando sobre relacionamentos, né? Comprometimentos. Qualquer tipo de comprometimento. Pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação a relações amorosas. Então pode ser que esse seja o seu foco nessa semana. Ah, se você está entrando ou fechando algum tipo de ciclo na tua vida, começando algo novo. Principalmente porque a gente tem aqui a carta do Cavaleiro, embora ela não necessariamente represente algo novo, ela tem o número 1, e 1 representa coisas novas. A gente também tem a carta da criança, que também pode representar um novo começo de alguma forma, de alguma coisa. Então, mais no começo da semana a gente tem no começo desse período a gente tem o Cavaleiro, Coração e o Navio. Nossa, a palavra tá me falhando. Então, e aqui o Cavaleiro, a Criança e o Chicote. Aqui, como você pode ver, a gente tem mais um. Para mim, isso é bem claro. Tem algum novo começo, alguma coisa começando para você nesse período, nesse finalzinho de fevereiro. Pode ser que seja algo que você já meio que estava esperando que acontecesse. Essa é meio que uma confirmação. Aqui, então, essa combinação. Essa é uma combinação interessante, porque essas duas cartas representam movimentos e todas elas estão se movimentando para frente, para o futuro. Alguma informação pode estar sendo trazida para você, ou pode ser que alguém simplesmente esteja chamando para sair, ou te pedindo em casamento, ou tentando começar um relacionamento com você, né? Porque a gente tem a carta do coração bem no meio disso. E como você pode ver, o cavaleiro, né? Ele tá no. O cavalo é algo pequeno, mas o navio é algo grande, então é como se algo crescesse, ou tem a possibilidade de crescer mais para frente. E aqui o cavaleiro, a criança e o chicote, esse novo começo, ele pode começar rapidamente, pode representar isso, né? Coisas que acontecem do nada ou que acontecem rápido, meio que é quase que uma exigência de que isso comece rápido. Pode ser que não esteja relacionada a relacionamentos, mas pode ser que seja em relação a um novo projeto com o qual você se importe muito, você goste muito de fazer. Poucas cartas aqui representam pessoas, né? A gente tem essas duas cartas que representam pessoas, que podem representar pessoas nessa leitura, e mais essas aqui. Mas não tem nenhuma carta de requerente, então pode ser que alguém esteja realmente tentando começar um relacionamento com você. Pode ser uma pessoa mais jovem do que você, porque a gente tem a carta da criança aqui. Pode ser também representando essa pessoa sendo um pouco imatura. Mas independente, tem alguma coisa que ou você está sendo obrigado a começar, ou você está sentindo que você tem que começar isso rápido, para que alguma coisa mude. Pode ser que o teu janeiro e o começo de fevereiro não tenha tido muita ação, então você está sentindo essa necessidade de apressar um pouco as coisas para que elas aconteçam. De um modo geral, essa primeira parte aqui é positiva, apesar da carta do chicote poder representar ter essa representação um pouco negativa, né? Porque afinal de contas o chicote, apesar dele facilitar, por exemplo, certas coisas, ele também pode machucar. Mas de um modo geral é positivo. Aí para continuando esse período, mais pro meio desse período, a gente tem o coração, o anel e a âncora, a criança, o anel e a serpente. No caso de ser um relacionamento que você está começando, que você tá ficando noivo de alguém, eu acredito que, de um modo geral, inclusive aqui, ó, como você pode ver, aqui a gente tem o navio nessa combinação e aqui a âncora logo no fim. Se é um relacionamento, é algo que vai ser
bem estável ou que vai te trazer algum tipo de segurança, algum tipo de estabilidade. Se é um projeto também, de novo, vai te trazer esse tipo de estabilidade. E pode ser que seja algo que você se envolva por muito tempo. O único porém aqui seria a serpente, né? Que é pode representar algum tipo de ou pessoa tóxica ou uma situação, um ambiente que não seja completamente benéfico. Eu tenho a impressão de que se você está começando esse relacionamento com alguém, alguém ao seu redor não vai ficar muito satisfeito com isso e vai tentar atrapalhar um pouco ou vai simplesmente ficar fazendo comentários desnecessários em relação a essa situação, a esse relacionamento. Eu não acredito que seja sobre essa pessoa nova que está vindo ou sobre com quem você está se envolvendo para esse projeto. Eu acredito que é mais uma força externa, e eu digo isso mais porque todas essas outras cartas elas não têm uma conotação negativa. Óbvio, né? A gente tem aqui a serpente logo do lado do anel. Então pode ser que você ainda precise eliminar algum tipo de. Pode ser uma toxicidade interna. ah, ah, algo que você adquiriu ao longo da vida. E que meio que esteja, sabe a famosa autossabotagem? Quando algo novo começa ou finalmente começa a caminhar no caminho certo, do que é benéfico para você, vem aquela vozinha no fundo, ah, isso não vai dar certo, você não merece isso. Tem todas aquelas memórias antigas. Eu realmente não sinto que é alguma pessoa externa, mas pode ser que seja. Pode ser que você ainda tenha que conviver com certas pessoas que sejam negativas. Se você está entrando em uma família diferente, começando, né, um relacionamento com outra pessoa, pode ser que a família dessa pessoa não seja tão aberta ou tenha alguns membros um pouco menos iluminados, digamos assim, em relação à situação. Mas eu não acredito que isso vai ser um impedimento para você ou que vai te causar muito transtorno. As duas cartas são bem positivas, então realmente, no caso de ser um relacionamento ou de um projeto, vai ter algumas pessoas que vão ficar jogando o veneninho delas ali na sua direção, mas é só você não prestar atenção, focar no que importa para você, lembrar que o universo está trabalhando a seu favor, e se for questão interna também, né? Você sabe que você merece o que é que seja que você está começando, você merece sim o melhor. Então, só tomar cuidado para não se deixar levar por esse tipo de pensamento ou por esse tipo de situação onde as pessoas podem não estar querendo facilitar a sua vida. Mas, por fim, a gente tem então a combinação do navio com a serpente e os pássaros, e aqui o chicote, a âncora e os pássaros. Isso aqui realmente pode estar representando, então, realmente é uma pessoa, alguém que fica trazendo criando picuinha, tentando criar caos onde não tem necessidade. Os pássaros falam sobre comunicação. É, realmente alguém tentando, alguém ou você mesmo, como eu disse, né, essa situação, tentando criar caos onde não tem necessidade. E aí não vai ser necessariamente antes de você começar, é quase como assim, você começa esse projeto ou esse novo relacionamento, ou essa nova fase do relacionamento, essa nova fase do projeto. E aí sim essa pessoa vem e fica criando probleminha onde não existe. Ela podia ter feito isso antes, podia ter tentado impedir antes de tudo começar, mas não, ela tá esperando que chegue nesse momento para daí poder começar a jogar o veneninho dela. Então, realmente é só não dar atenção para isso. Óbvio que nem sempre é fácil, mas você tem que lembrar que algumas pessoas são assim, algumas pessoas são amarguradas e não tem muito o que fazer. Tem que seguir a sua vida do jeito que der, não prestar muita atenção a isso. E mais aqui no fim, então com o chicote, a âncora e os pássaros, o fim do mês vai ter mais informações para você. Eu acredito que não exista falta de clareza em relação ao que você está fazendo. Mas ainda assim, pode ser que mais informações venham à tona depois que você se assentar nesse novo relacionamento de alguma forma, ou
começar a se sentir um pouco mais confortável, pode ser que essa situação, essas informações venham até você. Mas aí, prestar atenção ao que você está escutando. Não prestar atenção a esse tipo de negatividade, mas prestar atenção ao que vai ser construtivo para você. Você vai ter que escolher, né, que tipo de vozes você vai escutar, quem é que você vai escutar nessa situação. Eu vou tirar umas cartas de tarô só pra gente clarificar essa situação, se tiver alguma alguma outra mensagem para você. Cinco de ouros já saiu. Tá. Aqui o rei de paus e o pajem de espadas. Ok, como você pode ver aqui no de ouros, essa pessoa tá se deixando ficar nessa situação desagradável. Ela tá sentada aqui. Ela podia estar sentada em qualquer lugar, mas ela tá justamente onde os pinheiros estão nascendo. E a gente tem uma borboleta logo aqui na frente dela, mas ela tá se recusando a olhar para isso. Ela tá se recusando a olhar para esse novo começo, ou para essa transformação, ou para a beleza que existe ao redor. E se deixando ficar nessa situação desagradável. No caso de ser um problema interno, no caso, né, como eu falei, da autossabotagem, você vai ter que usar a tua mente e a tua força de vontade para sair dessa situação. E independente se for alguém que está causando esse problema para você ou se for você mesmo, você vai ter que fazer isso por você. Vai ter que se levantar e usar a tua lógica e a tua força de vontade para sair dessa situação. A gente tem duas cartas de pessoas aqui que representam pessoas, né? As cartas da corte, o pajem de espadas e o rei de paus. Podem representar duas pessoas diferentes na tua vida. Ou podem representar você, essa necessidade de olhar para a situação com mais lógica e entender que você é quem tem o controle da tua situação. E como eu estava falando antes da pessoa, né, que pode estar causando desconforto na tua vida, essa pessoa, no meu caso, eu vejo ela como pajem de espadas aqui, porque espadas fala sobre comunicação e tal. Se você talvez mudar a tua percepção sobre essa pessoa, você entender que na verdade essa pessoa fica criando caos, ela faz isso porque o interior dela é assim, ela acha que isso é certo, na mente dela é assim que as coisas funcionam. Você tem que olhar para ela da visão do rei de paus, né? Você sabe como é que as coisas funcionam, você sabe o que é melhor para você e você vai seguir com isso, independente do que essa pessoa fique falando por ali, porque ela não tem poder sobre você. O único poder que ela tem, vamos chamar assim, de aspas, são as palavras dela, e na verdade não tem tanto poder assim, porque o pajem, ele é um novato, ele não tem um conhecimento muito profundo das coisas, e se ele sai por ali falando o que ele acha o que ele pensa, ele muito provavelmente não tem a visão completa da situação. Então é isso. Essa era a mensagem final. Eu espero que tenha feito algum sentido e eu vejo vocês na próxima vez. Tchau, tchau. Turmalina negra. Ver essas cartas. Tem sol, os caminhos, chave, bem positivo já no começo. Os lírios, cruz, cegonha, caixão, a lua e os ratos. Tá. Semana bem. 2 semanas bem contraditórias, com energias bem positivas e ao mesmo tempo um pouco confusas. A impressão que eu tenho olhando assim de um modo geral é que
Você está encontrando a solução para alguma coisa ou algo que deveria ter acabado há muito tempo, está finalmente acabando agora. Ou você está começando a ver a situação, né, finalmente está chegando ao fim. Você já consegue ver a reta final dessa caminhada que você está fazendo. A carta da cruz, ela pode representar algum tipo de karma ou algum peso que você está carregando na sua vida, que você pode considerar como algum tipo de problema que é seu, que você tem que carregar uma sina de algum tipo. Mas ela também pode representar auxílio divino. E ela tá logo aqui no meio. Como ela tem a carta do Sol e da Lua logo embaixo, com a carta dos caminhos aqui. Curiosamente, a gente tem uma outra cruz aqui na carta dos caminhos. Eu vou ver isso também, ó, agora que eu vi, ela tem o lírio aqui do lado. Eu vou analisar isso como um auxílio divino ou uma intervenção divina, tá? A gente também tem a cegonha aqui, agora que eu parei para ver. Todas essas cartas aqui ao redor, elas meio que me passam essa impressão. Essas duas cartas aqui são flores brancas, pássaros brancos. E aqui a gente tem o sol e a cruz também na carta dos caminhos. Algum tipo de falta de clareza vai ser trazido para você como um auxílio divino. O único porém aqui pode ser que cause o fim de alguma coisa. Talvez você não se sinta necessariamente pronto para deixar ir, mas eu imagino que esse fim seja, nas contas, vai ser benéfico e é necessário que acabe. A gente tem aqui então a combinação o sal, o caminho e a chave, e aqui com os lírios e o caixão. Mas no começo desse período, algo chega ao fim, você consegue ver com clareza o caminho à frente. Você pode estar entrando nesse período com a mente bem clara, ou com ideias bem claras do que você está fazendo na sua vida. Esse, esse grupo aqui me passa muita impressão de ser uma questão mais espiritual. Os outros grupos, eles tinham essa questão mais física, mais focada no mundo material. E esse daqui, por algum motivo, me dá essa impressão de ser algo espiritual. Porque a gente tem essa... Na verdade, a gente tem várias cartas, né, que tem essa representação espiritual. Ou a conexão com o universo de modo geral, né? A gente tem a lua e o sol. Daí aqui a gente tem os lírios e o nome, cruz. Algo vai ser resolvido. É quase como se algum tipo de obstáculo que você tivesse vai ser eliminado do seu caminho. Eu acredito que esse caminho que você está seguindo, então, nessas 2 últimas semanas, ele vai te trazer respostas, vai te trazer a possibilidade de abrir o seu olhar para certas situações ou para você ver as coisas de uma forma diferente, né? Sabe? Ela serve para abrir portas. Então, logo depois do caminho, é como se você estivesse desbloqueando o que é que esteja te pedindo nesse caminho. Aqui a gente tem 2, 2 e aqui 3, 3, então um tipo de sincronicidade. Pode ser que você esteja vendo esses números com muita frequência. É meio que um sinal, então, ou pode ser que você venha ver, seja meio que sinal divino para te informar que as coisas vão se resolver quando elas estiverem a ponto de se resolver. Em alguns casos, eu também vejo que esse período vai possibilitar você a desbloquear um certo aspecto de você mesmo, que estava guardado dentro de você, ou nessa questão espiritual que vai ter um impacto talvez mais para frente, ou que vai começar a acontecer agora. E mais para frente é que você vai começar a ver o resultado disso. Eu também acredito que você vai estar encontrando a paz interior em relação a algo que acabou para você, acabou recentemente, ou algo que está precisando chegar ao fim. Você está vendo finalmente, realmente isso aqui precisa chegar ao fim. Ai, tô um pouco rouca. Fiquei falando demais nos outros grupos. Então, é,
Eu, inclusive, tô sentindo isso. Não sei como explicar. É realmente uma paz de espírito, uma paz interna. Onde você tem essa compreensão de que o que é que precisasse terminar, se já acabou, realmente tinha que ter ido, você finalmente aceita isso. E se ainda não acabou, vai acabar, quer que seja esse problema ou questão, né? Do que você sabe que precisa acabar, é uma questão interna, você sabe disso. E você vai ter realmente essa paz de espírito, principalmente agora nesses primeiros dias. Não que ela vai desaparecer, tá? Mas vai estar mais evidente. Você não tem que estar sentindo essa paz de espírito o tempo todo. Ah, E aqui, então, essa combinação, a gente tem o caminho, a cruz e a lua, os lírios, a cruz e a cegonha. É quase como se o caminho que você está seguindo pode parecer difícil e pode ter obstáculos e você pode se sentir como se você estivesse caminhando no escuro, mas você está sendo divinamente guiado. Essa é a impressão que eu tenho. Você está fazendo esse caminho pelo escuro, mas mesmo que você não esteja enxergando, você tem auxílio espiritual do seu lado. Você está seguindo a tua intuição e o que quer que você esteja enfrentando nessas 2 semanas, nessas 2 últimas semanas de fevereiro, vai ter realmente essa sensação de que, mesmo que as coisas não estejam claras, você sabe o que você está fazendo e você confia que o universo está te ajudando, está te auxiliando nesse período. E aqui, mais para o fim desse período, então, a gente tem a chave. Continua esquecendo o nome da cegonha. E os ratos, e aqui, então, o paixão, a lua e os ratos. Os ratos, eles normalmente representam pequenos probleminhas que aparecem, mas que se lidados com eles logo no começo, eles não conseguem se multiplicar. E são realmente pequenos probleminhas, coisas que na verdade a gente consegue lidar com facilidade. Como a gente tem nessa combinação aqui, eu sinto que você vai ter a possibilidade de ou começar algo novo, ou você vai ter a impressão de que você está desbloqueando uma parte do seu caminho que é completamente nova e que você não tem talvez total clareza de como é que ela vai desandar, como é que ela vai encaminhar. E daí com os ratos aqui pode ser que tenha um pouquinho de confusão ou pequenos problemas na vida. Eu sinto que eles não vão estar te impactando muito. Você vai ter essa sensação, mesmo com os problemas acontecendo ao seu redor, você não vai prestar atenção a eles, não vai ter importância, ou não vai ter a mesma importância que costumava ter no passado. E por fim, aqui nessa combinação, pode ser que você esteja resolvendo esses problemas, eles estejam chegando ao fim, esses probleminhas, ou pelo fato de que você não enxerga mais eles como um problema muito grande, eles se resolvem ou se resolvem, para de ter importância para você. Acabei de ver outras sincronicidades, você tá vendo como essa situação se espelha? A falta de. Quase como se a lua, né? Essas duas cartas estivessem se espelhando. Uma parte, por um lado, parece que você não tem a informação muito clara, ou ela não está necessariamente visível, mas ao mesmo tempo não faz diferença. De outra forma, também, a gente pode enxergar isso como elas duas se espelhando, essas duas cartas se espelhando. Você tinha a lua olhando para esse lado e você tinha os problemas aqui, você não necessariamente conseguia enxergar. Agora que a lua se vira para eles, você consegue enxergar eles com clareza. Porque a lua traz a sua iluminação para essa situação. Você está saindo, a impressão que eu tenho é que você está saindo desse período nebuloso ou confuso, onde vão ter essas mudanças internas ou já aconteceram e você está lidando com elas agora. Pode ser também que você passe a enxergar mais pro fim do mês que esses problemas que você achava que eram
problemas muito grandes, né? Você chega ao fim, você vê eles como um grande tormento, mas chega ao fim do mês, você percebe que na verdade eles não eram assim tão grandes quanto pareciam, era porque você estava nesse período onde você não estava enxergando tudo com clareza, parecia que era um problema muito maior. É como se você fosse andar no meio da noite e você fica ouvindo todos esses barulhos, parece que existem todo tipo de animais selvagens ao seu redor. Mas chega amanhã e você vê ao seu redor, na verdade, problemas eram ratazanas, eram insetos, nada que fossem te causar um problema a longo prazo. Vejo realmente isso, muita clareza, muitas respostas vindo até você. Eu vou tirar umas cartas agora do tarô pra gente só clarificar aqui, ver se tem alguma última mensagem. Rainha de paus. Dez de paus. Ups, ups. Vejam duas cartas. A carta da lua e a carta da carruagem. Meio que confirma o que eu acabei de dizer. Com essas duas combinações aqui, eu acredito que você está finalmente entendendo a tua situação de um modo mais claro e mais específico. Você sabe que você está chegando ao fim da sua jornada nesse aspecto. Você vai finalmente poder deixar o peso do que você está carregando para trás. 10 de espadas, ou a carta tradicional, você tem uma pessoa carregando 10 pedaços de pau e é muito pesado, mas ela tá chegando já no fim ela tá chegando no fim da jornada dela. Então é isso, vai ter muita clareza nesse sentido. E daí com a carta da lua e da carruagem, justamente isso. Você vai conseguir passar por essa situação de confusão e vai, com o auxílio divino, vai estar deixando a confusão para trás. Vai conseguir deixar a parte que era cheia de ilusão e meios e receios. Você vai seguir em frente, vai deixar isso para trás. Então, é isso para vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido e eu vejo vocês da próxima vez. Tchau, tchau.